como à noite nós vamos fazer excepcionalmente a ceia, né? E na ceia do Senhor, é por isso que eu vou falar do mesmo assunto, do mesmo tema, tanto de manhã como à noite. Na ceia do Senhor nós temos que falar do Evangelho de Jesus e sobre nas últimas ceias, né, sobre a santificação, o Evangelho e a santificação. Então, agora de manhã e também à noite, eu quero falar sobre esse tema. Aí à noite nós vamos fazer a ceia, excepcionalmente à noite, neste domingo, dia do Senhor. Mas eu queria somente relembrar os irmãos que nós temos falado aqui a respeito da questão da santificação, conforme o Evangelho, dizendo para vocês algumas verdades aqui, que sobre a santidade, a Bíblia ela diz assim: sem a santidade ninguém verá o Senhor, né? Então, quem não é santo, na vida daquele que não está acontecendo a santificação, essa obra de santificação, não verá Deus, não será salvo. Essa é a mensagem, é a verdade da palavra de Deus, né? Então, a santificação não é alguma coisa opcional, não é alguma coisa que, vamos dizer assim, uma pessoa ela pode ser santa ou não, desde que supostamente crê em Jesus, diga assim: não, mas eu sou um crente, mas eu não sou santo, não tenho uma vida santa, eu não estou crescendo em santidade. Então, a palavra de Deus deixa bem claro, bem explícito mesmo, que não. Que aqueles que são realmente crentes, a salvação não é pelas obras, mas aqueles que são crentes serão santificados. Então, eles crescerão em santificação, né? Então, esse é um ponto que mostra como é importante, como é essencial a questão da santidade e a questão da santificação. Então, Jesus também falou isso de outra maneira. Jesus disse que existe uma porta estreita, um caminho estreito, uma porta larga e um caminho largo, mostrando que o caminho para o céu é um caminho estreito, é um caminho de arrependimento e santificação, e assim por diante, uma vida que cresce na obediência e na santidade a Deus. Então, meus irmãos, por isso que esse assunto é tão importante. Mas nós temos visto aqui que a santificação ela é abordada basicamente de três maneiras: duas erradas, duas humanas e uma correta. Qual é a maneira errada? Quais são as duas maneiras humanas e duas maneiras erradas? Paulo mostra isso. A primeira maneira errada é daqueles que simplesmente pouco se importam com a santificação, que são os idólatras do capítulo 1 de Romanos, que Deus se revela a eles. Nós cantamos aqui, nós lemos aqui, melhor dizendo, o Salmo 115 no início desse culto, e nós vimos o salmista dizer: não a nós, Senhor, não a nós, Senhor, mas ao teu nome a glória. E os ídolos dos gentios são vãos, são obras das mãos dos homens, pois Paulo diz isso em Romanos capítulo 1. Os homens, então, apesar de toda a glória de Deus revelada na própria criação, os homens, eles rejeitam completamente a Deus e criam ídolos segundo os seus corações, adorando a criatura, Paulo fala em Romanos capítulo 1, em vez do Criador. E o resultado disso é que exatamente isso que o Salmo 115 diz: tornem-se semelhantes aos seus deuses, os que os fazem. Eles vão se degradando. É interessante uma coisa, né? Que a Bíblia ensina que o homem, ele cria ídolos e depois ele se torna igual aos seus ídolos. Ele vai se degradando moralmente. E é isso que Paulo fala. Conforme o Romanos 1, então os homens vão caindo em pecados graves e vão aplaudindo aqueles que fazem as coisas que eles fazem. E Paulo diz que eles sabem que isso é mal, mas eles mesmo assim aplaudem. Eles sabem que isso vai dar em morte, né? Finalzinho de Romanos 1, o apóstolo Paulo diz assim, olha que coisa. Ele diz assim: os quais, conhecendo o juízo de Deus,
que são dignos de morte, que tais coisas praticam, não somente as fazem, mas também se agradam dos que as fazem. Então, essas pessoas, elas vão se degradando, apesar de que elas sabem que isso é morte. Elas sabem, porque Deus dá uma consciência ao ser humano de que aquilo ali é ruim, de que aquilo ali vai dar na morte, vai trazer o juízo de Deus. Mas eles não se importam com isso. A consciência deles vai sendo cauterizada. Essa é a primeira forma, irmãos. Quero fazer uma revisão do nosso entendimento. A segunda forma é errada em relação à santidade. Veja, o primeiro pouco se importa com a santidade. O segundo é o religioso, que ele acredita na salvação pelas suas obras, pelo aquilo que eles fazem. E eles se consideram muito justos. Aí é Romanos capítulo 2. E que o apóstolo Paulo diz também que a santidade deles, eles buscam a santidade, mas a santidade deles é uma santidade hipócrita. Porque eles dizem aos outros, não adulterem, não roubem, não façam isso, não façam aquilo, mas eles mesmos fazem. É só uma religiosidade vã, mas é a tentativa humana de agradar a Deus, de se sentir justo diante de Deus, é a religião das obras, é a religião do religioso, que não crê realmente no Evangelho. Então, tem pessoas fora da igreja, que não vão em igreja nenhuma, que não pensam em religião cristã, que é Romanos capítulo 1, mas tem aqueles que vão nas igrejas, que se inserem nas igrejas, mas que estão tentando se salvar pelas suas obras. E essas pessoas também não têm santidade. Tudo que elas conseguem produzir é hipocrisia. Né? O apóstolo Paulo diz que eles estão entesourando para a morte. O capítulo 2, versículo 5, eu vou ler do 1 ao 5 rapidinho, que diz assim: portanto, és inexcusável quando julgas, ó homem, quem quer que sejas, porque condenas a ti mesmo naquilo em que julgas outro, pois tu que julgas fazes o mesmo. Bem sabemos que o juízo de Deus é segundo a verdade sobre os que tais coisas fazem. E tu, homem, que julgas os que fazem tais coisas, cuidas que fazendo-as tu escaparás do juízo de Deus? Ou desprezas as tuas riquezas da sua benignidade, paciência e longanimidade, ignorando que a benignidade de Deus te leva ao arrependimento, mas segundo a tua dureza e teu coração impenitente, entesouras ira para ti no dia da ira e da manifestação do juízo de Deus. Então ele está dizendo assim, veja, mais uma vez ele fala no juízo, agora o moralista, esse aqui é um moralista, aquele que se sente melhor que o pagão. O pagão faz todas essas coisas erradas, que homem sujo, que homem moral, mas eu sou melhor do que eles, se sente melhor, moralista, religioso, mas Paulo está dizendo, olha, mas tu fazes o mesmo. Ele fala lá mais adiante um pouquinho no versículo 21, tu que ensinas a outro, não te ensinas a ti mesmo, tu que pregas que não se deve furtar, furtas. Dizem que não se deve adulterar, adulteras. Ou seja, eles acusam os outros, mas eles fazem a mesma coisa. É o pessoal que está na igreja, que está nas igrejas, mas que é hipócrita, é moralista, é religioso. E isso também é uma santidade falsa, não é santidade. E isso, meus irmãos, então, não adianta nada. Então, tanto um grupo como o outro, Paulo diz que isso não é de Deus, isso, a santidade deles falsa, ou primeiro grupo não se importa com a santidade, ou o segundo grupo que busca uma santidade falsa, todos eles terão o juízo de Deus. A santidade verdadeira, estou só relembrando vocês, é do Evangelho de Jesus. É o que Paulo fala em Romanos. Ele vai dizer, então, que essa santidade é uma santidade que baseia-se na obra de Deus em Cristo. Porque Cristo, a salvação não é pelas obras, a salvação é de graça. Quando a pessoa se arrepende dos seus pecados, reconhece-se como uma pecadora perdida e olha para Cristo e para a cruz de Cristo, para a obra dele como a sua única esperança e deposita sua fé, sua confiança em Cristo como seu Salvador e Senhor. Então, essa pessoa, Paulo diz no capítulo 3 que ela é justificada, versículo 28. O homem é justificado pela fé, sem as obras da lei, por causa do sangue de Jesus, por causa da obra de Cristo na cruz. Por isso que ele morreu por nossos pecados. Então, essa pessoa é justificada, mas ela não só é justificada, mas aí vem o capítulo 5 e o capítulo 6 especialmente,
em que ele diz que, esses versículos, nós começamos esse estudo, que diremos, pois, permaneceremos no pecado? De modo nenhum. Por quê? Porque nós morremos para ele, e em Cristo Jesus, para o pecado. O que Paulo está dizendo é que não somente ele nos justifica na cruz do Calvário, mas nós estamos tão ligados a ele, assim como nós estamos ligados a Adão, que quando Jesus morreu, significa, olha, eu morri para o pecado, e quando Jesus ressuscitou, significa, eu ressuscitei para uma nova vida. E agora, então, Paulo diz o quê, irmãos? Paulo diz, considerem-se mortos para o pecado. Creiam nisso, é um fato, é uma verdade de Deus na cruz do Calvário, e entreguem-se agora aos seus membros a Deus, e não ao pecado, como vocês faziam anteriormente. Então, é isso que é a santidade verdadeira. Não é uma santidade, uma ausência de santidade ou um desprezo à santidade como um pagão, porque agora este cristão, ele valoriza a santidade, ele leva a sério a Deus, ele ama a Deus, e ele quer ser santo, mas não é também uma santidade do religioso, porque esse cristão não procura ser santo para ganhar a salvação, mas porque ele já foi salvo, e porque ele já ama a Deus, e porque ele já foi liberto. Ele tem agora condições de se levantar e de dizer, os meus membros, pecado vai tentar, claro, mas ele tem condições de dizer pela fé, pecado, tu não és mais meu dono, e eu agora entrego os meus membros a Deus para a santidade, e crescer em santidade. É a santidade, então, que está enraizada na cruz, no Evangelho, e não buscando a salvação, não, porque já foi salvo na cruz, já ama a Deus. Entende, irmãos? É isso, isso é a diferença entre uma coisa e entre outra coisa. Agora, eu já falei também para vocês que essa santidade, eu falei no último estudo do mês passado, da ceia do mês passado, essa santidade, ela é uma santidade, irmãos, que vem da gratidão. Ela está relacionada ao amor, à gratidão a Deus, à alegria em Deus, ao prazer a Deus, a amar a Deus. Paulo diz que obedecer à lei de Deus, o que é? É amar. Tudo se resume no amor. Então, eu fui amado e eu amo a Deus. E nós vimos também, no último estudo, que esta santidade, portanto, ela vem atrelada à justificação, ela não justifica, mas aquele que é justificado será santificado exatamente nesse processo de amor, de gratidão. Ele passa a amar a Deus, amar as coisas de Deus, amar a lei de Deus, e ele busca então uma vida santa, e ele consegue uma vida santa pelo poder de Deus. Mas nós vemos também, finalmente, que esta vida santa é pelo poder do Espírito Santo. O apóstolo Paulo diz, então, vocês lembram lá em Gálatas, andar em espírito, não satisfareis os desejos da carne. Então, é o Espírito Santo, nós temos o Espírito Santo. O apóstolo Paulo diz aqui, em Romanos capítulo 8, portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito, porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus me livrou da lei do pecado e da morte. Então, nós temos esse novo poder, aquilo que nós não conseguimos fazer pela nossa força, porque nós somos fracos mesmo, porque nós somos pecadores, mas vem esse poderoso Espírito Santo habitar em nós, e é ele que nos santifica. Então, o que a Bíblia está dizendo, irmãos, é que nós devemos agora crer nessas verdades e buscar uma vida santa, crescer em santidade, viver em santidade, confiando nessas verdades. E a Bíblia diz, garante, vocês vão conseguir. Vocês serão santificados. Porque essa obra, e aí que está um detalhe importantíssimo que eu quero agora relembrando ainda, mas fechando os argumentos anteriores, eu comecei dizendo assim, sem santidade ninguém verá ao Senhor, né? Quem não é santo não vai para o céu. Mas significa o quê? Que essa santidade, a pessoa pratica a santidade, eu quero a santidade, e isso que vai lhe dar salvação? Não. É porque a salvação, quem é que salva? Jesus Cristo. Mas quem é de Jesus Cristo será santo, porque aquele que justifica vai santificar. A pessoa que é de Deus não vai permanecer no pecado.
não vai tratar o pecado como se fosse uma coisa normal. Tá? Então, não é que ela vai ser salva pela santidade, mas porque ela já é salva, ela já é justificada, ela já ama a Deus, ela vai buscar ser santa. Agora, se ela não busca ser santa, se ela não está nem aí para isso, é porque ela não foi ainda salva. É isso que a Bíblia ensina. A Bíblia coloca as coisas bem claramente. Então, a santidade não justifica. A justificação vem do sangue de Jesus. Mas aquele que é justificado é santificado. Vai buscar a Deus. É como uma árvore que dá fruto. Você vê uma árvore e aquela árvore está lá. E aquela árvore tem uma natureza. Ela não vai produzir outro fruto. Ela vai produzir o fruto dela. Frutinho lá que tem a ver com a sua natureza. Se é, por exemplo, a acerola, né? A ceroleira, né? Ela vai produzir, né? A cerola e assim por diante, irmãos. Então, é isso que a Bíblia está dizendo. Ou seja, você creu em Jesus, você ama Cristo, você crê nele como seu Salvador, então se levante agora e seja santo. Você não ama Deus? Busque a santidade. E você conseguirá, e você crescerá em santidade por causa de todas essas verdades. Jesus já morreu. Nós já morremos para o pecado. Nós podemos dizer para ele, não, pecado, eu não vou fazer mais a tua vontade. E eu tenho o Espírito Santo. E eu vou agora crescer na vontade deste Deus. Mas, meus irmãos, essas coisas eu estou só relembrando. Eu quero hoje de manhã, eu não vou me demorar muito também agora de manhã, e à noite eu vou continuar. Eu queria meditar, porém, com vocês num outro aspecto aqui, que é real, e que o apóstolo Paulo fala a respeito, e tem a ver com a santidade, que é especialmente Romanos capítulo 7. Eu queria que vocês lessem comigo Romanos capítulo 7. Eu vou fazer assim, eu vou ler o capítulo inteiro com vocês. Aí eu queria que vocês pensassem comigo agora nessa leitura. Preste atenção no conflito que existe aqui em Romanos capítulo 7. Existe um conflito, existe uma guerra, existe uma situação que ela não é, vamos dizer assim, não é sem luta, sem algum conflito, mas existe um conflito real. Vamos ler então? Acompanhe comigo Romanos capítulo 7. Eu vou ler assim, do 1º ao versículo 25. Eu não vou, claro, fazer uma exposição, mas eu quero tirar aqui alguns princípios rapidamente. Diz assim, leiam comigo. Não sabeis vós, irmãos, pois que fala aos que sabem a lei, que a lei tem domínio sobre o homem por todo o tempo que vive. Porque a mulher que está sujeita ao marido enquanto ele viver, está-lhe ligada pela lei. Mas morto o marido, está livre da lei do marido. De sorte que, vivendo o marido, será chamada adúltera, se for de outro homem. Mas morto o marido, livre está da lei, e assim não será adúltera, se for de outro marido. Assim, meus irmãos, também vós estáis mortos para a lei, pelo corpo de Cristo, para que sejais de outro, daquele que ressuscitou dentre os mortos, a fim de que demos fruto para Deus. Porque quando estávamos na carne, as paixões dos pecados, que são pela lei, operavam em nossos membros para darem fruto para a morte. Mas agora temos sido libertados da lei, tendo morrido para aquilo em que estávamos retidos, para que sirvamos em novidade de espírito e não na velhice da letra. Que diremos, pois? É a lei pecado? De modo nenhum. Mas eu não conheci o pecado senão pela lei, porque eu não conheceria a concupiscência se a lei não dissesse não cobiçarás. Mas o pecado, tomando ocasião pelo mandamento, operou em mim toda a concupiscência, porquanto sem a lei estava morto o pecado. E eu, em algum tempo, vivia sem a lei. Mas vindo o mandamento, reviveu o pecado e eu morri. E o mandamento que era para a vida, achei eu que era para a morte. Porque o pecado, tomando ocasião pelo mandamento, me enganou e por ele me matou. E assim a lei é santa. E o mandamento, santo, justo e bom, logo tornou-se-me o bom em morte? De modo nenhum. Mas o pecado, para que se mostrasse pecado, operou em mim a morte pelo bem, a fim de que, pelo mandamento, o pecado se fizesse excessivamente maligno. Porque bem sabemos que a lei é espiritual, mas eu sou carnal, vendido sob o pecado. Porque o que faço não aprovo, pois o que quero, isso não faço, mas o que aborreço, isso faço.
E se faço o que não quero, consinto com a lei que é boa. De maneira que agora não sou eu que faço isto, mas o pecado que habita em mim. Porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem algum. E com efeito, o querer está em mim, mas não consigo realizar o bem. Porque não faço o bem que quero, mas o mal que não quero, esse faço. Ora, se eu faço o que não quero, já não faço eu, mas o pecado que habita em mim. Acho então esta lei em mim, que quando quero fazer o bem, o mal está comigo. Porque segundo o homem interior tenho prazer na lei de Deus, mas vejo nos meus membros outra lei, que batalha contra a lei do meu entendimento, e me prende debaixo da lei do pecado que está nos meus membros. Miserável homem que sou, quem me livrará do corpo desta morte? Dou graças a Deus por Jesus Cristo, nosso Senhor, assim que eu mesmo com entendimento sirvo a lei de Deus, mas com a carne, a lei do pecado. Ele está dizendo aqui, meus irmãos, que, vejam, Deus nos libertou da lei no sentido de que todas as vezes em que eu tento obedecer à lei pela carne, pela minha força, eu encontro uma impossibilidade. Eu encontro uma impossibilidade. A lei é boa, mas eu não sou bom. Versículo 18 diz, de maneira que agora já não sou eu que faço, mas o pecado que que habita em mim. Porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem algum. Com efeito, o querer está em mim, mas não consigo realizar o bem. Ele diz, no versículo 12, assim a lei é santa e o mandamento santo e justo e bom. Logo tornou-se meu bom em morte, de modo nenhum, mas o pecado para que mostrasse pecado, operou em mim a morte pelo bem, a fim de que, pelo mandamento, o pecado se fizesse excessivamente maligno. A lei é boa, a lei é santa, mas eu sou pecador. Então, se depender de nós, e nós obedecermos a lei, nós vamos... O que vai acontecer conosco, irmão? Nós vamos pecar. Nós vamos quebrar a lei. Porque a lei, ela é santa, ela é boa, mas nós somos pecadores. Então, o que Paulo está dizendo, e é isso que ele começa falando no primeiro versículo, nos primeiros versículos, que ele fala da mulher, né? Ele diz, não sabeis vós, irmãos, que a lei tem domínio sobre o homem por todo o tempo que vive, porque a mulher que está sujeita ao marido, enquanto ele vive, está-lhe ligada pela lei, mas morto o marido está livre do marido, de sorte que vivendo o marido seja chamada adúltera, se for de outro homem, mas morto o marido livre está da lei, e assim não será adúltera, se for de outro marido. Ele está falando aqui que a única coisa que quebra o casamento é a morte, né? Nós até estudamos isso aqui, sobre o casamento, o divórcio, essas coisas. E ele está aplicando isso à nossa relação com a lei. Então, nós estávamos casados com a lei. Quando nós estávamos casados com a lei não podia nos ajudar. A lei nos condenava. E nós pecávamos. A lei, ela mostrava o nosso pecado. Mas olha o que ele diz no versículo 4. Assim, meus irmãos, também vós estáis mortos para a lei pelo corpo de Cristo, para que sejais de outro, daquele que ressuscitou dentre os mortos, a fim de que temos fruto para Deus. Ele diz, quando Jesus morre, eu não morro apenas para o pecado. Olha só que coisa, né? Mas eu morro para a lei. Em que sentido? Eu morro para a lei no sentido de que ele vai explicar agora, de que quando eu tento obedecer a lei, o que acontece comigo? Eu descubro que eu não posso. E, na verdade, eu não posso. Então, ele fala, assim, meus irmãos, também vós estáis mortos para a lei pelo corpo de Cristo, para que sejais de outro, daquele que ressuscitou dentre os mortos, a fim de que demos fruto para Deus. Ou seja, eu preciso morrer para a lei, morrer para essa situação que a lei, eu não consigo obedecer a lei por mim mesmo. Eu tenho que morrer, e em Cristo eu morro. Não é assim a santidade, não é no sistema entendeu? De que pelo meu esforço eu vou conseguir obedecer a lei, porque eu não posso.
E então, quando Jesus morre, eu morro para essa situação também, deste casamento com a lei, no sentido que esse casamento não me faz bem, porque eu não consigo obedecer à lei. Ele diz no versículo 5, porque quando estávamos na carne, as paixões dos pecados que são pela lei operavam em vós, nossos membros, para darem fruto para a morte. Existe o fruto para a morte, existe o fruto para Deus. O fruto para Deus é em Cristo, é no Evangelho. O fruto para a morte é quando nós tentamos obedecer à lei pelo nosso esforço, pela nossa força. Entendeu? Então ele está dizendo aqui, não é assim. Não é assim. Como é, então? É quando Cristo morre, eu morro para a lei também. E eu passo a viver agora. E vou ler versículo 4, que diz assim, assim, meus irmãos, também vós estáis mortos para a lei pelo corpo de Cristo, para que sejais de outro, daquele que ressuscitou dentre os mortos, a fim de que demos fruto para Deus. Agora eu sou de outro, eu sou de Cristo. Eu morro para Deus, eu morro para a lei, e eu agora ressuscito. Ele diz, para que seja de outro, daquele que ressuscitou dentre os mortos, a fim de que demos fruto para Deus. Agora eu sou de Cristo, agora eu sou de Deus, e eu vou dar fruto para Deus. Agora, não de acordo com o sistema da lei, tentando obedecer a lei pela minha força. E aí ele fala, irmãos, no capítulo 8, leia agora comigo o capítulo 8, ele diz assim, né, ele encerra o capítulo, vamos ler o 7, do 24 em diante, entrando já no 8, tá? Capítulo 7, do 24 em diante, ele diz assim, miserável homem que sou, quem me livrará do corpo dessa morte? Dou graças a Deus por Jesus Cristo, nosso Senhor. Assim que eu mesmo, com entendimento, sirvo a lei de Deus, mas com a carne a lei do pecado. Então, esse é o conflito, né? Esse é o conflito que existe. Mas aí ele diz, graças a Deus por Jesus Cristo. Veja, sempre Jesus Cristo. Existe esse conflito, né? Existe esse conflito da carne contra a lei. A carne não está sujeita à lei de Deus. Vocês lembram que ele diz lá? Eu vou ler os primeiros versículos, mas eu preciso ler o versículo. Olha o que ele diz no versículo 12. Preste atenção aí. 8:12. Ele diz assim: de maneira que, irmãos, somos devedores, não a carne, para viver segundo a carne. Porque se viverdes segundo a carne, morrereis, mas se pelo Espírito mortificardes as obras do corpo, vivereis. Porque todos que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Ele está dizendo assim, a carne, ela leva para a morte. Olha o que ele diz no versículo 7, antes aí um pouquinho. A inclinação da carne é inimizade contra Deus, pois não está sujeita à lei de Deus, nem em verdade pode ser. Então o que ele está dizendo assim, não é pela força carnal que nós vamos obedecer à lei, porque a carne, é como assim, é como você exigir que vou dar um exemplo aqui, parece bobinho, né? Mas que um gatinho venha latir, tá? Ou que um cachorrinho venha miar, tá? É só para ilustrar, para dizer o seguinte: você não pode exigir o que é contra a natureza daquele animal. Você não pode exigir de um homem carnal que ele obedeça à lei de Deus. Sim, é a exigência, ele tem que obedecer, mas a natureza dele não vai obedecer, porque a carne é inimiga de Deus, é inimiga da lei de Deus, entendeu? Então esse homem não será santo. Então, se depender da lei e desse homem, desse sistema, a lei vai condenar. Então eu preciso morrer para a lei e eu preciso ressuscitar para Deus. Em Cristo acontece isso. O que acontece em Cristo? Eu morro para a lei, nesse sentido, e eu ressuscito para Deus, e eu recebo agora o Espírito Santo. Vamos ler o versículo 1 agora. Portanto, capítulo 8, verso 1. Portanto, agora, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito, porque a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus me livrou da lei do pecado e da morte. É isso?
Portanto, que era impossível a lei, visto como estava enferma pela carne, Deus enviando o seu Filho em semelhança de carne do pecado, pelo pecado condenou o pecado na carne, para que a justiça da lei, olha só, se cumprisse em nós, que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. O que acontece na cruz? Eu morro para a lei, e eu ressuscito para Deus. E em Cristo Jesus eu recebo quem? O Espírito Santo. Vocês estão entendendo? Agora não é mais pela minha força. Agora eu não sou mais carnal. Agora eu sou espiritual. Agora eu tenho o quê? O Espírito Santo. E agora esse Espírito Santo não é mais assim. A lei e eu estou em choque. A carne está contra a lei está contra a carne. E não tem reconciliação. Mas agora eu morro para isso. Porque agora eu recebo uma nova vida pelo Espírito Santo. E essa nova vida, ela ama a lei. Ela quer a lei e ela obedece a lei. Então, o que Paulo está dizendo, para que a justiça da lei se cumprisse em nós, isso que é a santidade. Então, a lei ela vai ser cumprida, mas não naquele sistema e não por aquele meio de eu tentar, né, pela lei, com a carne. Não vou conseguir. Mas agora eu tenho o Espírito Santo, agora eu consigo. Agora, esse Espírito Santo vai me dar condições de fazer o que a lei de Deus manda. Então Deus diz, faça isso, mas Ele não me deixa sozinho. Ele me dá o poder do seu Espírito Santo. E é isso que a Bíblia está dizendo, é uma verdade bíblica. Nós devemos crer nisso, irmãos. Então, a partir desse conhecimento, nós vamos entender que nós não fazemos as coisas por nós, por nosso esforço, mas pelo Espírito Santo, confiando nele. Devemos crer nisso, descansar no Espírito Santo e fazer a vontade de Deus confiando nele. E nós vamos conseguir. A Bíblia, Paulo está dizendo aqui, a justiça da lei se cumprirá em nós, que não andamos segundo o Espírito. Lembra que ele fala em Gálatas, andai segundo o Espírito, não satisfareis desejos da carne. E nós vamos, então, cumprir essa lei. Mas, meus irmãos, eu quero dizer para vocês, porém, que nós podemos entender que este conflito que Paulo fala aqui, do conflito que existe entre a carne e a lei, né? E que eu quero as coisas boas, mas a carne, ela, né? Ela quer o contrário à lei. Isso acontece na vida do cristão, este conflito. Então, o cristão não é alguém isento deste conflito, compreendem? O que eu quero dizer para vocês é que nós podemos entender que este texto aqui não se refere só a uma pessoa antes da conversão, mas também já convertida. Porque Paulo fala, por exemplo, assim, no versículo, deixa eu ver aqui, versículo 20, ora, se faço o que não quero, já não faço eu, mas o pecado que habita em mim. Acho então esta lei, que quando quero fazer o bem, o mal está comigo, porque segundo o homem interior, tenho prazer na lei de Deus. Isso aqui é de um nascido de novo, tá? Um nascido de novo, que tem o Espírito Santo, ele tem prazer na lei de Deus, mas ele também experimenta esse conflito, porque a carne está conosco, irmão. A carne é como um morto-vivo, já morreu, sabe? Já morreu, já está vencida, mas ele não sabe que morreu. E fica tentando se levantar. E a gente carrega essa coisa imunda a vida toda. Nós sentimos, vocês não sentem esse conflito, não? Vocês não sentem que Deus diz uma coisa e a carne quer outra? A carne não é isso aqui. Não é isso aqui, não. Tá? A carne é a natureza. Natureza que ainda está em nós, mesmo nos crentes. Então, Deus diz uma coisa e nós sentimos, nós somos ainda, temos esse resquício e essa coisa dentro da gente que tende para o que Deus diz para nós não fazermos. Então, existe um conflito, esse conflito vai ser real, tá? Esse conflito que Paulo fala aqui, que eu entendo com muitos que esse conflito já é na vida do crente mesmo, porque ele diz, segundo o homem interior tem prazer na lei de Deus. Um homem não nascido de novo não tem prazer na lei de Deus, no homem interior. Ele é só carnal.
né? Mas aqui é um homem que já é salvo, mas ele sente isso, ele sente esse conflito, ele sente que ele tem prazer na lei de Deus, mas vejo nos meus membros outra lei que batalha contra a lei do meu entendimento, me prende debaixo da lei do pecado. Miserável me que sou, quem me livrará? Mas graças a Deus, nós não precisamos perder a esperança por causa disso. Nós experimentamos isso, mas nós podemos dizer graças a Deus por quem? Por Jesus Cristo, nosso Senhor. De maneira que nós podemos olhar para Ele e lembrar dele e dizer assim para a carne: ei, carne, te aquieta. E eu vou fazer a vontade de Deus, confiando em Cristo, porque eu tenho já quem? O Espírito Santo. Então, meus irmãos, o que eu quero dizer para vocês hoje, e eu vou ficar só por aqui agora de manhã, né? É que a santidade, ela significa também que eu não faço pela lei. Eu não faço, porque isso aí é o religioso que se tenta. Acaba sendo hipócrita, né? Mas não, eu já morri para a lei. Em que sentido? No sentido de que eu tentar me justificar pela lei, ou tentar ser santo pelo meu esforço a obedecer à lei. Não, eu já morri por isso aí, porque quando isso acontece, entra nesse conflito, a carne está contra a lei e não adianta. Então, porque eu sou fraco, eu na minha carne não posso, mas já não é assim. Eu já morri para isso em Cristo, para a lei. E eu sou agora de Deus em Cristo. E agora eu recebo o Espírito Santo. Agora entra o Espírito Santo. Então, é mais ou menos assim. É como se tivesse a lei, a carne só. E quando tem só a lei e a carne, tem o conflito e eu não consigo obedecer à lei. Mas agora tem a lei, tem a carne ainda, porque a carne ainda está lá, né? Mas tem agora o Espírito Santo. Eu já morri para esse sistema de tentar pela carne. E agora tem o Espírito Santo, e esse Espírito Santo, ele me dá, então, o poder de vencer a carne e obedecer à lei. Vamos guardar o versículo, vamos ler de novo o versículo 1 de Romanos 8 ao versículo, os versículos seguintes, para a gente concluir aqui hoje. Diz assim: portanto, agora, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito, porque a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus me livrou da lei do pecado e da morte. Porquanto que era impossível a lei, visto que estava enferma pela carne, percebe o que ele está falando? Deus enviando o seu Filho em semelhança de carne do pecado, pelo pecado condenou o pecado na carne, para que a justiça da lei se cumprisse em nós, que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Porque os que são segundo a carne inclinam-se para as coisas da carne, mas os que são segundo o Espírito para as coisas do Espírito. Porque a inclinação da carne é morte, mas a inclinação do Espírito é vida. Porquanto a inclinação da carne é inimizade contra Deus, por não estar sujeito à lei de Deus, nem em verdade o pode ser. Portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Está falando aqui que aqueles que não nasceram de novo estão na carne, não podem agradar a Deus. Mas agora, os que têm o Espírito Santo, eles podem agradar a Deus, porque o Espírito Santo tende para Deus. E olha o que ele fala então, no versículo 9: vós, porém, vocês crentes, não estar na carne, mas no Espírito, se é que o Espírito de Deus habita em vós. Mas se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Está claro para vocês? Quer dizer, aquele que não tem o Espírito Santo não é de Cristo, e não pode ser santo mesmo. Mas aquele que já morreu e ressuscitou em Cristo, morreu para a lei, morreu para esse conflito em que a carne sempre vence. Tem o Espírito Santo e agora pode obedecer a Deus. E olha o que ele conclui no versículo 10 ao 12. É a ordem apostólica agora para nós. Se Cristo está em vós, o corpo na verdade está morto por causa do pecado, mas o Espírito vive por causa da justiça. Se o Espírito daquele que dentre os mortos ressuscitou a Jesus habita em vós, aquele que dentre os mortos ressuscitou a Cristo também vivificará os vossos corpos mortais pelo seu Espírito que em vós habita. De maneira que, irmãos, somos devedores não à carne para viver segundo a carne, porque se viver de segundo a carne morrereis, mas se pelo Espírito mortificar as obras do corpo, vivereis. Porque todos que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. O que é que Paulo está dizendo assim para nós? Irmãos, não vivam mais segundo a carne.
Não vivam mais segundo a carne, mas mortifiquem pelo Espírito Santo a carne. Creiam nisso e se levantem e digam: eu vou obedecer à lei de Deus, eu posso obedecer à lei de Deus e eu vou obedecer à lei de Deus, porque não é pelo meu esforço, confiando em Cristo, olhando para a cruz, descansando no poder do Espírito Santo, esperando no Espírito Santo, eu vou mortificar este pecado que tem, me tentado, me acompanhado, eu vou crescer sentido. É isso. Você não é mais devedor à carne, como se você tivesse que viver a carne, segundo a carne, mas mortifique pela fé. Se levante e faça a vontade de Deus pelo poder do Espírito Santo. Amém? Tá claro? Deu para entender? Vamos orar então, vamos pedir que o Senhor nos fortaleça, nos ajude a nós fazermos isso todos os dias. Ó Senhor amado, nós temos estudado nesta manhã essas verdades de Romanos 7, Romanos 2. Nós queremos pedir, Senhor, pelo Espírito Santo, opera na nossa vida, nós que estamos aqui, opera na vida de nossos irmãos, para que todos, Senhor Deus, cresçam nesse entendimento e vivam em santidade, para o seu louvor, para a sua honra, para a sua glória, em nome de Jesus. E não mais se submetam à carne. Mortifiquem a carne no poder do Espírito Santo. Muito obrigado, opera isso na minha vida e meus irmãos da nossa igreja e todos que vierem ouvir esta mensagem. Sejam crentes em Cristo e sejam santos para a glória de Deus, para a vida eterna, em nome de Jesus.